Glória a Deus. Quero saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Você está feliz por estar na casa de Deus? Rapidamente, eu quero aqui fazer menção, tributar toda a honra e toda a glória para o nosso Deus, que é digno de toda a honra e de toda a glória. Eu sempre digo e nunca vou me cansar. Se eu e você estamos aqui hoje, é pela graça e a misericórdia dele. Nós temos que ser grato a Deus por nós estarmos na casa dele, adorando, exaltando e glorificando o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Também agradeço aos pastores, pastor Marivaldo, a pastora Simone, que tem nos convidado, como nos convidou hoje, nessa manhã. Eu falei, eis-me aqui, estamos aqui para somarmos. Só me dá um tempinho para eu pedir a bênção para os meus pastores, para nós estarmos aqui debaixo da bênção de Deus e também da nossa liderança. E trago um abraço dos nossos pastores, pastor Valdineia, pastora Franciana, aos pastores e também para toda a amada igreja, tá bom? E antes de entrar na mensagem aqui, a pastora Simone falou sobre processo. E o processo, para ser processo, tem que nos fazer chorar. Processo, para ser processo, tem que fazer nós realmente confiar em Deus. E eu peço encarecidamente aos irmãos, quando vocês for orar, ora pela minha vida, ora pela minha esposa, pela minha casa. Nós que levamos a palavra de Deus, nós somos muitos, podemos assim dizer, provados. Então, a minha esposa foi diagnosticada com dengue, está muito ruim mesmo, está bem, assim, quase não andando. Então, se os irmãos, quando for orar, ora pela gente, apresenta a minha esposa, a Fabiane, e eu tenho certeza que Deus vai fazer um grande milagre sobre a vida dela e sobre nós. Amém? Rapidamente, pega a sua Bíblia, abra ela juntamente comigo no primeiro livro de Pedro, lá no finalzinho da Bíblia. Você vai ali em Apocalipse, aí você vai voltando alguns textos, aí você vai entrar no livro de Judas, terceiro livro de João, segundo, e aí você vai entrar na carta de Pedro. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, deixa eu confirmar se é isto. Isso mesmo. Primeiro livro de Pedro, capítulo 4, e apenas o versículo 7. É um culto de missão. Eu falei, Jesus amado, me ajuda. E eu tenho certeza que Deus tem os seus propósitos para fazer na nossa vida. Amém, igreja? 1 Pedro, capítulo 4, e versículo 7, vai dizer assim: e já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Vou repetir. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Se assente, por favor, com a sua Bíblia aberta para nós pregarmos o Evangelho de Jesus Cristo. Prazer rever aqui a pastora Cíntia, o irmão o levita Paulo, sua esposa, a irmã Sueli. Que Deus abençoe grandemente as vossas vidas em nome de Jesus, tá bom? Fiquei feliz por rever os irmãos aqui. Queridos, a palavra de Deus que nós lemos agora no livro de Pedro, o Pedro aqui, o escritor deste livro, é aquele que foi um dos discípulos de Jesus. Pedro, ele se tornou apóstolo de Jesus Cristo, aonde ele foi ensinado, aonde ele vivenciou os milagres de Jesus, aonde Pedro ele aprendeu, aonde Pedro ouviu os sermões de Jesus, enfim, Pedro ele andou com Jesus. E Pedro, o seu nome vem de origem grego, e Pedro do grego se pronuncia Petros. Petros do grego significa pedra ou pedrinha. E do hebraico, Pedro se pronuncia Shimon,
que é aquele que ouve, ou aquele que ouve e obedece à voz de Cristo. Então, mais conhecido como Simão Pedro. Então Pedro, ele vai escrever a primeira epístola, ou a primeira carta, chamado o seu nome, Pedro. Pedro, quando ele vai escrever, quando ele decide, quando ele tem a sua alma inspirada pelo Espírito Santo para escrever essa carta, ele vai escrever essa carta para um povo da Ásia Menor. Pedro, ele vai escrever para o povo da Capadócia, da Galácia, da Bitínia, da Ásia Menor. Por quê? Porque Pedro, ele fica sabendo, igreja, que tem um povo de cristão, tem um povo que decidiram professar a fé em Jesus Cristo. Então, quando ele fica sabendo, Pedro de imediato fica feliz, mas Pedro não vai ficar sabendo apenas que tem crentes, que tem cristão que estão servindo ao Senhor lá, mas Pedro também vai ficar sabendo, vai receber uma informação que estes cristãos que decidiram de servir a Jesus, eles estão agora sendo perseguidos, estão sendo maltratados, estão sendo oprimidos por causa do Evangelho, por causa de Jesus Cristo. Então perceba que no tempo de Pedro, quando Pedro escreve essa carta de 1 Pedro, ele vai escrever 64 anos depois de Cristo, depois da morte de Jesus Cristo naquela cruz, mas também 64 anos depois que o nosso Rei Jesus Cristo ressuscitou, venceu a morte, venceu o inferno e venceu o diabo. Então Pedro, ele vai escrever essa carta para dar uma injeção de ânimo ao povo da Ásia Menor, dizendo: olha, você ser perseguido é normal, porque Jesus foi perseguido, Jesus foi maltratado, Jesus foi apunhalado, Jesus sofreu, Jesus apanhou, Jesus foi expulso, Jesus foi empurrado, Jesus foi crucificado porque pregou a verdade. Deixa eu dizer uma coisa, igreja, hoje nos nossos dias não é diferente, não é todo mundo que vai aceitar o Evangelho, não é todo mundo que vai dar o tapinha nas tuas costas e vai dizer: olha, parabéns pela sua decisão. Não, quando você aceitou Jesus como teu único e suficiente Salvador, eu tenho a certeza que muitas pessoas que diziam: eu estou com você, sou teu amigo, sou a sua amiga, estou com você, e quando você olha agora, cadê aquelas pessoas que disseram que estaria com você quando o dia mal viesse até você? Sabe o que eu entendo? Que quando eu e você decidimos de servir ao Senhor Jesus, eles se afastaram. Jesus permitiu afastamento de pessoas, porque para trabalhar na minha e na sua vida, porque o que Deus tem para nós, nem todo mundo vai suportar, nem todo mundo vai aguentar de ver você sendo abençoado, sendo usado, sendo um varão, uma varoa, um vaso escolhido pelo Senhor. Mas além de Deus afastar, vai surgir, vai levantar perseguidores, pessoas que vão tentar te difamar, pessoas que vão tentar te prejudicar, mas eu trago uma boa notícia para você: os homens podem sair da sua história, outros podem chegar até você para tentar te perseguir, para te oprimir, mas você tem um homem chamado Jesus Cristo, e ele te diz: eu estou contigo, eu te ajudo, eu te sustento, eu te guardo, e eu e você somos a maioria. Então Pedro vai escrever para este povo, porque Pedro pensa assim: eu vou escrever para este povo, porque se eles não souber que isto é normal, que isso faz parte da caminhada com Cristo, eles vão perecer, eles vão retroceder, eles vão voltar para o mundo. Então deixa eu te dizer, se você está sendo oprimido, se você está sendo maltratado por amor ao Evangelho, eu quero te dizer, você está no caminho certo, você está na direção certa.
E quem foi Pedro, irmãos? Pedro, ele foi escolhido por Jesus. Pedro, ele foi discípulo de Jesus. Pedro, ele andou com Jesus, como eu já disse. Pedro se tornou apóstolo. Pedro, ele viu grandes coisas quando esteve com Jesus. Quando nós olhamos para os evangelhos, nós vamos ver diversos relatos de Pedro. Ali, Pedro, algo que Jesus com Pedro, e Pedro aparecendo em algumas histórias. Por exemplo, em Mateus capítulo 4, Pedro está com seu irmão André pescando, lançando as redes sobre o mar, e de repente aparece um homem chamado Jesus Cristo, e Jesus aparece para Pedro e André e diz assim: segue-me e farei de vocês pescadores de homens. Aqui eu entendo que Jesus estava chamando Pedro para um chamado. Quando Jesus nos deu a oportunidade de nós termos Ele como nosso Senhor, como nosso Salvador, Ele estava dizendo para mim, para você: eu não chamei você apenas para ficar assentado, eu chamei você porque eu me agradei de ti, e por eu ter me agradado de ti, eu quero te dizer que eu quero te levantar, eu quero te capacitar e também quero te usar. Deixa eu te dizer uma coisa: você foi escolhido, não foi pelo presidente da república, você não foi escolhido pelo Silvio Santos, você não foi escolhido pelo homem mais rico dessa terra, mas você foi escolhido pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que morreu naquela cruz por mim e por você. E Ele está dizendo: você é projeto meu, você é vaso meu, você é vaso escolhido pelas minhas mãos. Então Jesus escolheu Pedro para um grande chamado. Quando nós vamos em Evangelho de Lucas capítulo 8, ali nós vamos ver que Jesus, ele está descendo, indo para uma casa, juntamente com o dono da casa chamado Jairo. Jesus está indo com Jairo para a sua casa, e quem está com ele? Pedro. E eles estão descendo a casa de Jairo, porque, como você conhece a história, porque a filha de Jairo acabou de falecer, e Jesus está indo àquela casa para trazer vida àquela casa, para trazer salvação para aquela casa. Aí Jesus entra naquela casa, e Jesus vê grandes pessoas, muitas pessoas chorando. Aí Jesus chega ali, trazendo uma palavra de ânimo, dizendo: ela não está morta, mas ela está apenas dormindo. Mas a maioria riram na cara de Jesus. Aí Jesus chamou não aqueles que caçoaram, não aqueles que deram risada, mas Jesus olhou para Pedro, olhou e disse: Pedro, entra comigo, porque você vai ver um milagre. E Jesus entrou com Pedro, entrou com os pais da menina dentro daquele quarto, e Jesus disse para aquela menina: Talita cume, menina, eu te ordeno, se levanta. E sabe o que aconteceu? A menina ressuscitou. A vida aconteceu dentro daquela casa, e Pedro contemplou com seus olhos a menina ressuscitando. E eu trago uma palavra profética para a tua vida: vai haver vida na tua casa, a tua vida, a tua casa vai ter vida, a tua casa vai ter alegria, a tua casa vai viver. Então Pedro contempla vida, ressurreição dentro daquela casa. Quando nós vamos em Marcos capítulo 1, a Bíblia vai dizer que Jesus, ele está descendo com Pedro para a própria casa de Pedro. Jesus vai na casa de Pedro, e a Bíblia diz que quando Jesus chega na casa de Pedro, alguém aborda Jesus dizendo: a sogra de Pedro está acamada. A sogra de Pedro está ardendo em febre. E é uma febre não cuidada. A febre pode levar uma pessoa a óbito. A febre não cuidada, não tratada, a pessoa pode morrer. Então alguém chega até Jesus e fala: a sogra de Pedro está ardendo em febre.
E Jesus, imediatamente, ele se levanta e vai até onde está a sogra de Pedro. E quem vai atrás de Jesus? Pedro. E Jesus chega, pega na mão da sogra de Pedro e disse, e repreende a febre. Jesus repreende aquela febre, e a Bíblia diz que a febre vai embora, e Pedro contempla o milagre, dentro da sua própria casa. Quando vamos em Mateus capítulo 14, a Bíblia vai dizer que Jesus acaba de pregar na beira da praia para uma grande multidão. Quando Jesus acaba de pregar, Jesus vai dar uma ordem para os discípulos: entram vocês dentro do barco e atravessa para outra banda do mar. Jesus dá uma ordem, e um desses discípulos, quem está no meio? Pedro. Aí Pedro com os discípulos, ele entra, ouve a ordenança de Jesus e obedece. Quer vencer? Ouve a palavra e obedece a palavra. Quer ter vida na tua casa? Ouve a palavra e obedece a palavra. Não basta ouvir a palavra, tem que também obedecer a palavra. Então Pedro, ele vai subir com os discípulos no barco e ele vai atravessar aquele mar. E Jesus, quando acaba de despedir a multidão, a Bíblia diz que Jesus foi para o monte orar. E quando Jesus está orando, Jesus começa a orar. Jesus está no monte orando e os discípulos estão no mar. E a Bíblia vai dizer, igreja, que na quarta vigília, ou seja, entre as 3 e as 6 da manhã, os discípulos estão enfrentando uma grande tempestade. As ondas estão vindo com violência, o vento está vindo para destruir aquela embarcação, e os discípulos, eles ficam desesperados pela braveza da tempestade. Pedro está desesperado, nós vamos perecer, nós vamos morrer nessa tempestade, as ondas estão violentas. E aí eu pergunto para você, como está o grau da sua tempestade? Como estão as ondas? Parece que você vai morrer, parece que você vai naufragar, parece que Jesus não está nem aí para você, mas Jesus está dizendo, é o meu processo com você. A pastora Simone disse aqui algo que eu aprendi muitos anos atrás: nunca peça para Deus te arrancar da tempestade, nunca peça para Deus te arrancar da prova, mas peça para Ele: Deus, me fortaleça nessa prova, me dê força, porque sozinho eu não consigo, mas com a tua presença nós vamos vencer e vamos sair dessa. Nunca peça para Deus te arrancar do processo, porque se você pedir para Ele arrancar você do processo, Ele pode até fazer, mas se Ele te arrancar do processo, você não desfruta um milagre. Então os discípulos estão enfrentando uma tempestade e Jesus no monte orando. Mas quando de repente os discípulos, ele entra no desespero, quando os discípulos estão vendo que vão morrer, lá do monte, Jesus dá uma olhada e vê eles sofrendo a tempestade. Jesus vê eles cansados, Jesus vê eles oprimidos, Jesus vê eles lutando contra a tempestade. Aí Jesus decide: vou descer até eles e vou socorrer os meus escolhidos. Eu não sei se você entendeu, eu quero te dizer que aquele que Deus escolhe, Deus não desampara. Aquele que Deus escolhe, Deus cuida. Deus te escolheu, irmã, Deus te escolheu, varão valoroso, e Ele manda te dizer: o homem te abandonou, mas eu não te abandono. O homem te despreza, mas eu não te desprezo. O teu pai, a tua mãe não te entende, mas eu, o Senhor teu Deus, eu te entendo. Então Jesus desce ao monte. Quando Jesus chega na beira da praia, ele coloca os pés das águas, Jesus começa a caminhar por cima das águas. Jesus chega até eles, e eles, quando olham aquilo, eles imaginam que é um fantasma. Aí
Jesus percebe que eles estão mais assustados ainda. Aí Jesus fala: não tema, sou eu, Jesus. Aí Pedro, ouvindo aquilo, disse: se és o Senhor, permita que eu vá até ti. E Jesus disse: vem. Percebam a coisa, Pedro decide descer da embarcação, Pedro sai do barco, mas a tempestade ainda está acontecendo. Sabe o que eu entendo aqui? Que Pedro vai exercer a fé mediante ao vento, mediante essa tempestade, mediante essa crise que você está passando. Não é para você entender, não é para você perguntar, não é para você questionar, é para você exercer a sua fé. É para você exercer, porque nós vamos exercer a fé é quando os dias são maus, é quando estamos na cova, é quando estamos na fornalha, é quando nós estamos enfrentando uma tempestade. É neste momento que vamos exercer a nossa fé. Aí Pedro então fala, ele vai e desce da embarcação e começa a dar alguns passos sobre as águas. Pedro, ele dá alguns passos, mas a Bíblia diz que Pedro, no decorrer dos passos, andando sobre as águas, ele dá crédito ao vento. E quando ele dá crédito ao vento, ele começa a afundar. Ele começa a perecer. E quando ele começa a afundar, ele grita: socorro, Jesus, socorre-me, porque eu vou me afundar. E Jesus estende a mão a ele e traga ele para cima, e sobe com Pedro dentro da embarcação, repreende o vento, repreende aquelas ondas, e eles desfrutam de uma grande bonança, de um grande milagre. Sabe o que eu quero te dizer da parte do Senhor? Jesus, nesta noite, está estendendo a mão ao seu favor e está te dizendo: estou te arrancando das ondas, estou te arrancando da tempestade, estou te arrancando daquilo que está querendo te matar, que está querendo fazer você desaparecer. Eu estou te arrancando desta situação e vou fazer você agora desfrutar de uma grande bonança. Foi falado de processo, e volto a dizer para você: você está passando pelo processo, mas eu profetizo, você vai chegar no propósito, você vai chegar no propósito, porque só vive o propósito quem passa pelo processo. Então, quem quer viver o propósito aí? Quer viver o propósito? Aguente firme nesse processo. Tá doendo, Rodrigo? É para doer mesmo, porque se não doer, se não fazer chorar, se não fazer você confiar nele, não é processo. Tem que machucar. Então Pedro vai desfrutar agora, ter a sua própria experiência, ser socorrido por Jesus. Em João capítulo 21, a Bíblia vai dizer que Jesus faz uma pergunta para Pedro. E a pergunta que Jesus faz para Pedro é a seguinte: Pedro, tu me amas? Olha a pergunta de Jesus. É uma pergunta para mim, para você nesta noite. Eu e você amamos Jesus? Será que nós realmente adoramos a Ele? Será que nós amamos este Jesus em espírito e em verdade? Será que você ama mais Ele do que o seu filho? Será que eu amo Ele mais do que a minha esposa? Será que eu amo Ele mais do que tudo e a todos? Será que nós amamos Jesus em espírito e em verdade? Jesus perguntou para Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro respondeu: Senhor, eu te amo. E Jesus então volta a dizer: Deus abençoe, pastor. E Jesus, quando ouviu a resposta de Pedro, Jesus então disse para ele: apacenta as minhas ovelhas. Jesus pergunta isso por 3 vezes a Pedro. Pela terceira vez, quando Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Pedro fica triste. Poxa, mas será que está duvidando do meu amor por Ele? Sim, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Sabe o que eu entendo aqui?
Jesus estava chamando Pedro para apacentar as suas ovelhas, para ser pastor, como o pastor Marivaldo, a pastora Simone. Não é somente pegar um microfone e pregar, não. Para apacentar vai muito mais além do que isto. É levantar aquele que está caído, é levantar aquele que um dia foi bênção e hoje está nas drogas. É o pastor, é aquele que vai na casa, faz campanha, ora, jejua, paga um preço pela ovelha. Esses dias eu ouvi um tema de um pastor que ele pregou uma mensagem: as feridas de um pastor. Se você sabia que aqueles que congregam neste ministério, antes da aprovação chegar em você, passa pelos seus pastores. Você está sofrendo apenas a sua luta, mas os pastores escolhidos por Deus, além de eles enfrentar as suas lutas, eles sofrem as suas lutas. Aí você parou para pensar qual é o grau da luta deles? A luta daqueles que são escolhidos pelo Senhor. Então Jesus estava chamando Pedro para apacentar, cuidar das suas ovelhas. Em Mateus 16, Jesus chega em todos os seus discípulos e diz: quem os homens estão dizendo que eu sou? Aí os discípulos começam a falar, Pedro fica em silêncio. E os discípulos começam a falar. Uns estão dizendo que o Senhor é Elias. Outros dizem que o Senhor é João Batista. Outros estão dizendo que é Jeremias. E outros ainda dizem que o Senhor é um dos profetas que passou. Aí Jesus pergunta de novo: mas e vocês? Quem dizem que eu sou? Aqueles que falaram que era João Batista, Elias, Jeremias, profetas, ficaram quietos. Mas agora quem abre a boca? Pedro. E Pedro abre a boca e diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Tu és Filho de Deus. E Jesus, quando ouve aquilo, Jesus se alegra pela vida de Pedro. Jesus fica feliz com a resposta. E Jesus diz para ele: Pedro, quem te revelou isso não foi a carne nem sangue, mas quem te revelou isso, Pedro, foi o meu Pai que estás no céu. Deus, Jesus. E além de dizer isso para Pedro, Jesus vai continuar dizendo para ele: pois também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. O que eu quero te dizer, o que significa Pedro? Pedro significa pedra. Então entenda, olha o que Jesus disse para ele: que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edifico a minha igreja. A igreja não é as paredes, a igreja não é a bateria, a igreja não é a cadeira, a igreja sabe quem é? É eu e você. E quando Jesus escolheu Pedro, ele estava dizendo para mim e para você: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Pode fazer macumba, pode praguejar, pode se levantar, pode queimar, Deus é maior. Pode fazer mal para a tua vida, pode tentar te queimar, pode se levantar, pode te desprezar, pode te maltratar, mas as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Você tem ideia disso que Deus disse para Pedro? Você não serve um deusinho qualquer. Você serve o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E Jesus continua dizendo: e eu te darei, Pedro, as chaves do céu. E tudo que você ligar na terra, Pedro, será ligado no céu. E tudo que você desligar na terra, será desligado no céu. O que é isso? Deus deu para a igreja, Deus deu para Pedro, Deus deu para mim, para você, a chave da oração. Tudo que você clamar aqui, vai ser ligado lá. Tudo que você desligar aqui, vai desligar lá.
Sabe o que eu quero te dizer? Que Pedro recebeu a autoridade de Jesus sobre a sua vida para cuidar. Aí em Atos capítulo 1, a Bíblia vai dizer que é chegado o momento de Jesus voltar para o céu, porque Jesus já morreu, já ressuscitou, já passou 40 dias com eles, e agora é a hora de Jesus voltar para o céu. E os discípulos estão reunidos, e no meio dos discípulos está quem? Está Pedro. E Jesus começa a subir, Jesus começa a voltar para o Pai, Jesus começa a voltar para o céu, e os discípulos estão assim, estão olhando, e de repente Jesus some no meio das nuvens. E quando Jesus some, aparece 2 anjos e dizem para os discípulos: o que vocês estão olhando para o alto, este Jesus que vocês viram subir, um dia ele vai voltar, um dia ele voltará para buscar a sua igreja. Quem é a igreja aqui? Quem é a igreja aqui? Eu quero te dizer, Jesus vai voltar. E aí eu entro na mensagem rapidamente. Jesus vai voltar. E aí eu te pergunto, você vai subir? Eu vou subir? Provas dentro da palavra de Deus que Jesus vai voltar. João capítulo 14, verso 18. Jesus vai dizer: não vos deixarei órfãos, voltarei para vocês. Jesus faz uma promessa: vou voltar para buscar a minha igreja. Apocalipse 22, 20. Jesus disse: certamente cedo venho. João capítulo 14, versículo 3. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim, para que onde estiver, estejais vós também. Evangelho de João capítulo 14, versículo 6. O versículo mais conhecido. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu quero dizer para você que no inferno, para as pessoas ir para o inferno, há diversos e milhares de caminhos para você ir para o inferno. Mas se eu e você quisermos ir para o céu, é apenas um caminho, apenas uma verdade, e apenas o autor da vida, e este caminho se chama Jesus Cristo. Que a igreja que quer morar no céu vai ter que seguir este caminho, vai ter que seguir essa verdade, vai ter que seguir essa vida. Eu quero te dizer, igreja, Jesus é a nossa resposta, Jesus é a direção, Jesus é a orientação, Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. Ele manda dizer: não se aparta do meu caminho. Posso dizer uma verdade aqui? Não é um evangelho que tem muito glória. Não é uma palavra que o povo levanta, rodopeia. Posso ir mais além, pastora? Não é uma palavra que todo mundo quer ouvir. Eu tenho certeza que pode ter pessoas aqui que chegou aqui: eu quero receber uma palavra de revelação, profética, isso que eu vou ganhar, isso que eu vou ganhar aquilo. Não é pecado. Mas quando vem uma pessoa e prega uma palavra como essa, a volta de Cristo, não quer ouvir. O que Pedro vai dizer aqui no texto que nós lemos? E já está próximo o fim das coisas. E já está próximo o fim das coisas. Pai contra filho, filho contra pai, pai matando filho, nora matando sogra, sogra se levantando contra nora, mãe abandonando filho, fome, miséria, discórdia, pessoas matando uns aos outros, pessoas se levantando contra a igreja, maltratando, perseguindo. É o fim dos tempos. Vamos mais recente? Há quase 3, 4 anos atrás, veio o vírus aí. Aí fala que foi a coisa do normal, apareceu do nada. Não, é a mão de Deus. É Jesus mostrando: eu estou voltando. O que aconteceu com nossos irmãos do Rio Grande do Sul? É isso, né? Rio Grande do Sul. O que aconteceu com eles? A mão de Deus.
É Deus mostrando. Aí o povo, o ímpio vem e fala. Não, é a natureza respondendo. É a natureza. E quem manda na natureza? Quem colocou a natureza lá? Quem formou a natureza? Quem fez as águas? Quem fez o mar? Quem fez as plantas? Quem fez as árvores? Quem criou a natureza? Jesus Cristo. Então Ele está mostrando para a humanidade: eu estou voltando. E nós precisamos, nesses últimos tempos, pregar a volta de Cristo. Precisamos falar que Jesus está voltando. Quantos querem ir para o céu? Você quer reinar com o Senhor para toda a eternidade? Em Mateus 11:12 vai dizer que o céu é conquistado por força. Preguiçoso não entra no reino dos céus. Lê lá em 1 Coríntios capítulo 7, se estiver falhando a memória. Preguiçosos não herdarão o reino dos céus. Idólatras não herdarão o reino dos céus. Prostitutos não herdarão o reino dos céus. Invejosos, intriguentos, briguentos e assim por diante não herdarão o reino dos céus. E aí eu pergunto para você: se você e eu, se nós quisermos entrar no reino dos céus, o que precisamos fazer? Rapidamente, 3 atitudes para nós adquirir o céu para toda a nossa eternidade. Primeiro, se você e eu, se nós quisermos entrar e reinar para todo sempre com Jesus, irmãos, tentem você imaginar agora, você chegando no céu e olhando face a face com teu Senhor, de alguém que você passou a sua vida ouvindo: Jesus cura, liberta, salva, transforma, é o caminho, a verdade e a vida. E agora você está de frente com Ele. Qual seria a nossa reação? Tenta você imaginar entrando no céu, vendo Abraão, vendo Isaac, vendo Jacó, Davi. Tenta imaginar você vendo esses personagens, homens e mulheres de Deus, dentro da Bíblia, no céu. É para lá que eu e Deus e você queremos ir. Jesus nos quer lá de volta. Mas para entrar no reino dos céus, precisamos ter a primeira atitude. Qual? Em João capítulo 3, vai nos dizer que um homem chamado Nicodemos, um fariseu, ele vai se encontrar com Jesus. E quando ele se encontra com Jesus, ele faz uma pergunta, uma colocação para Jesus: olha, Rabi, sabemos que você é mestre, sabemos que você é vindo de Deus, sabemos que você veio de Deus, mas para fazer esses sinais que você faz, somente aquele que tem a presença dele, de Deus. Aí Jesus, ouvindo aquilo, Jesus disse para ele: em verdade eu te digo, Nicodemos, que para nascer de novo para você nascer de novo, é necessário nascer de novo. Aliás, Jesus responde para ele dizendo: é necessário que você nasça de novo. Aí ele pergunta: mas tem como um homem velho retornar ao ventre da sua mãe e nascer de novo? Aí Jesus repete para ele dizendo com mais clareza: em verdade eu te digo, é necessário que nasça de novo da água e do Espírito para herdar o reino dos céus. Quer entrar no reino dos céus? Tem que nascer de novo, nascer da água, ou seja, nascer do santo batismo. Temos que passar pelas águas. A humanidade em geral diz que todos os seres humanos da terra são filhos de Deus. Não é. Provo na Bíblia. Tem pessoas chamadas que é criatura e filhos. Para ser filho, tem que nascer de novo. Tem que nascer da água.
Porque quando nós descemos as águas, nós estamos dizendo: estou sepultando a criatura, estou sepultando o velho homem, estou sepultando os meus desejos, estou sepultando a minha vontade, estou sepultando os meus sonhos para nascer filho de Deus, para nascer, para morar no céu. Só vai morar no céu quem é filho, só vai herdar o céu aquele que professa que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador da sua vida. E se não aceitar Jesus, e se não nascer de novo, como diz a palavra, já está condenado. E aí eu te digo: quer ir para o céu? Nasça de novo. Eu creio que todos nasceram para Jesus aqui. Creio que todos aqui já nasceram para o Senhor. Nós descemos ao santo batismo. Então a primeira atitude para nós herdarmos o reino dos céus, nascer de novo. Segundo, para nós entrar no reino dos céus, precisamos seguir Jesus. Precisamos caminhar com Jesus. Precisamos ser aconselhados por Ele. Precisamos ser direcionados a Ele. Precisamos aprender, não é com pai, não é com mãe, não é com tio, não é com primo, é com a palavra de Deus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Quer ir para o céu? Segue a Jesus. Como que nós seguimos a Jesus? De 3 formas. Primeira forma de seguir a Jesus, Romanos capítulo 10 e versículo 17. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quer ir para o céu? Quer seguir a Jesus? Ouve a palavra dele. Irmãos, coisa minha, já disse e volto a dizer aqui: eu creio em profecia, eu creio em revelação, mas este fim dos tempos está uma palhaçada dentro das igrejas. Pessoas falando que viu anjo, não viu coisa nenhuma, falando que assim diz Deus, e Deus está em silêncio. Esses dias eu recebi uma palavra de uma missionária, uma mulher de Deus, disse para mim: Deus vai começar a te mostrar ambientes aonde Deus não habita mais. E se eu te disser que Deus já mostrou? E Deus disse: ai de você ir lá, porque já brincaram demais com a cara do Senhor. As pessoas estão brincando de ser crente. Pessoas estão achando, pastora Simone, que altar é coisa engraçada, ser pastor é uma coisa de honra. Pastor não se forma dentro de uma faculdade, pastor se forma com a vida. Pastor não é todo mundo. O que a Bíblia diz? Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Muitos querem ser pastores, fins lucrativos, aparecer, mídia, mas chamado de pastor não é para todos. Porque uns foi chamado para pastorear, outros foram chamados para ser mestre, outros foram chamados para servir. Qual foi o nosso chamado? Qual é o meu chamado? Qual é o teu chamado? E você sabe o teu chamado? E aí eu te pergunto: o que você está fazendo com o seu chamado? Porque um dia eu e você vamos prestar conta com o Senhor acerca daquilo que Ele nos prometeu e nos entregou. Então seguir a Jesus primeiro é ouvir a sua palavra. Segundo, seguir a Jesus, Salmo 119, verso 11. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Segunda forma de você caminhar com Jesus, de você seguir a Jesus, de você permanecer com Jesus. Segundo, guarda a palavra de Deus no seu coração. Guardar para quê? Para o dia mau. Porque a Bíblia vai dizer que basta cada dia o seu mal. Todos nós um dia enfrentaremos um dia mau. Um dia que aparece, chega até nós notícias desagradáveis. Um dia você deita, está tudo mil maravilha, e quando você acorda, está uma tempestade. É o dia mau. O drama que você enfrenta hoje, o drama que eu enfrento hoje, um dia ela chegou. Mas agora precisamos passar pelo processo.
Precisamos enfrentar essa vida. A vida nunca foi fácil, igreja. E a vida nunca vai ser fácil. A vida não é um mar de rosa. A vida é cheio de espinhos. Mas você tem um Jesus, um grande Senhor na sua vida, na sua história. Então guarda a palavra para o dia mau, para que quando o acusador chegar até você e vai dizer, aí ó, já te falo, Deus te prometeu tantas coisas há muitos anos e nada aconteceu. Aí você tem a palavra guardada e você lança na cara de Satanás dizendo, mas a minha Bíblia diz que tudo nesta terra vai passar, mas a palavra dele não cai por terra. A palavra dele vai acontecer, mas ele te prometeu te levantar e você não faz nada. Aí você lança para ele dizendo, a promessa vai chegar, porque aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Eu quero profetizar na tua vida. Você entrou aqui desanimada, desesperançosa da sua promessa, e o Senhor me traz aqui para te dizer, a promessa está de pé, a promessa está de pé, a promessa vai chegar, a promessa vai acontecer. Suporta o processo, suporta essa dor, suporta essas ondas, porque o propósito vai chegar. Então, para seguir Jesus, primeiro é ouvindo a palavra, segundo, guardando a palavra, terceiro, que eu gosto muito disso aqui, Tiago capítulo 1 versículo 22, Tiago vai dizer, não seja apenas ouvinte da palavra, enganando-vos a vós mesmos, mas sejam praticantes da palavra. A palavra de Deus não é apenas para você vir aqui, ouvir, ir embora e ficar. Não. A palavra de Deus você está ouvindo aqui hoje é para nós praticar lá fora. E qual é a palavra de Deus para nós nesta noite? Se nasceu de novo, agora fica na minha presença, seguindo, ouvindo a minha voz, guardando a minha palavra e praticando a minha palavra. Praticar a palavra aqui dentro da igreja é fácil. Pregar aqui para vocês é fácil. E pregar no meu trabalho. E pregar para os meus parentes. Pregar para os lobos. Pregar para aqueles que nos chamam de doidos. Por que gritar tanto? Por que se ele fazer desse jeito? Quantas pessoas já se levantaram? Para que gritar tanto, Rodrigo? E eu falei assim, simplesmente é a unção que Deus me deu. Se não está gostando, reclama com Ele. Eu não vou parar de gritar por causa de homens. Eu vou deixar Deus me usar da forma dele. Então eu quero te dizer, se você nasceu de novo, se prepara, você está indo para o céu. Se você está seguindo ele, ouvindo a sua palavra, guardando a palavra e praticando, você está indo ao rumo à Nova Jerusalém. E para finalizar, igreja, a terceira forma de nós irmos para o céu, além de nascer de novo e seguir a Ele, Mateus capítulo 24, versículo 13. Para herdarmos o reino dos céus, para sermos salvos, precisamos permanecer. E tem igrejas que pregam, uma vez salvo, sempre salvo. Não caia nessa. É mentira do diabo. Quer ser salvo? Permanece até o fim. Prova isso na Bíblia. Provo. O apóstolo Paulo, que antes era Saulo de Tarso, perseguidor da igreja, mas um dia teve um encontro com Jesus. Um dia Jesus apareceu para ele. E quando Jesus apareceu para ele, ele ouviu a sua voz. Ele passou a orar. Passou a ter visão espiritual, foi batizado, foi curado a sua cegueira, foi cheio do Espírito Santo, começou a andar com homens e mulheres de Deus, começou a andar com os discípulos, começou a aprender, se assentou para aprender, começou a ver, começou a enxergar, e de repente, lá vai Saulo, o perseguidor, que agora está pregando a palavra dizendo, Jesus salva, Jesus cura, Jesus
Jesus liberta, Jesus ressuscitou, Jesus venceu a morte. Aquele que perseguia a igreja, agora está pregando a palavra, está louvando, está adorando. Deixa eu te dizer, igreja, eu não sei qual é o teu chamado, se é para pregar, se é para louvar, se é para fazer missão, não importa. O que eu quero te dizer, da parte do Senhor, exerça o teu chamado, prega a palavra, prega a palavra, prega a palavra, prega a palavra, prega! Deus te chamou para você ser vaso de honra. Se coloca de pé, igreja, em nome de Jesus. Deus te chamou para você pregar as boas novas, mas a Bíblia diz que o apóstolo Paulo, quando começou a pregar, os judeus se levantaram contra ele para matá-lo. Sabe quem são os judeus? Os crentes. Os religiosos matam. Isso fica para um outro dia. Mas nós não podemos ser religiosos. Precisamos ser cristãos. Precisamos ser adoradores. Precisamos ser discípulos. O que é ser discípulo? Servir a Deus e servir o seu irmão do seu lado. Então Paulo começou a pregar e os crentes querendo matá-lo. Os ímpios lá fora, os gregos, querendo matá-lo. Mas Paulo vai começando a pregar. Paulo vai ganhando almas. Paulo vai levantando discípulos, vai levantando obreiros, vai levantando, vai abrindo igreja para cá e para lá, até que ele chega no final da sua jornada e ele vai dizer o que está em 2 Timóteo capítulo 4 e versículo 7, e o apóstolo Paulo diz: combati um bom combate, acabei a minha carreira e guardei a fé. Ou seja, ele combateu contra os demônios, ele combateu contra o sistema, ele combateu contra o mundo, ele combateu contra o pecado, ele combateu com a iniquidade. Eu e você fomos chamados para bombardear o inferno. Vamos acabar com Satanás, vamos acabar com o sistema, vamos acabar com a desgraça, vamos acabar com a iniquidade. O pecado não pode prevalecer, porque eu e você somos a igreja, e nada e ninguém pode prevalecer contra a igreja de Cristo. Você é a igreja. Então ele disse: eu combati o bom combate. Ele acabou a carreira, ou seja, ele cumpriu com o seu ministério e guardou a fé. Ele seguiu Jesus até o fim. Siga Jesus até o fim. Mas o texto, para nós finalizar, vai dizer que nós lemos aqui: e já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios. O que é a palavra sóbrio? A palavra sóbrio no dicionário do português significa não estar alcoolizado. Mas a palavra sóbrio aqui, biblicamente, significa uma pessoa equilibrada, uma pessoa moderada, uma pessoa que tem autocontrole. Jesus está dizendo: sejam sóbrios, sejam equilibrados, não caia nas ciladas de Satanás, tenha autocontrole, não perde a sua salvação por pouca coisa, não perde a sua salvação por causa da sua família. Esposa não leva marido para ir para o céu, marido não leva esposa para o céu, pai e mãe não leva filho para o céu, filho de pastor não leva filho de pastor para o céu, filho não leva pai para o céu. É você que se leva para o céu. Mas para ir para o céu é preciso nascer de novo, seguir a Jesus e permanecer na presença dele. Então tenha autocontrole. Segundo, seja vigilante. O que é vigilante biblicamente? Esteja preparado, esteja atento. Jesus está voltando. É um culto de missão. Talvez você fale: Rodrigo, tem nada a ver acerca de missão o que você pregou, mas eu tenho certeza, porque eu não sou louco de pregar o que eu quero. Eu prego o que Jesus ministra na minha alma. Mas quando nós falamos de Pedro, Pedro fez missão. Pedro escreveu cartas para dar injeção de ânimo para eles da Ásia Menor, para não desistir.
Pedro vivenciou milagres, Pedro desfrutou de milagres, Pedro desfrutou de coisa sobrenatural, Pedro andou sobre as águas. Eu quero dizer para você, igreja, e eu quero ser boca de Deus para a tua vida, eu profetizo na tua vida, que você vai viver o novo de Deus, você vai viver o sobrenatural, você vai fazer missão, você vai contemplar milagre, você vai desfrutar de milagre, você vai conquistar, e ainda este ano, Deus ainda vai te surpreender. Quer ser surpreendido pelo Senhor, quer ser vitoriosa, quer ser bênção na terra, amém, é louvável e vai ser, mas não perca a tua salvação. Não perca o céu, porque aqui na terra, um dia eu e você temos a nossa data, chamada data de aniversário, o dia, a hora que nós nascemos, mas nós não sabemos o dia que nós vamos sair dessa terra, mas Ele já sabe, já tem data, hora, minuto, milésimo e centésimo marcado, que um dia eu e você vamos sair dessa terra. E aí a pergunta que eu faço para você, e volta para a tua casa pensando nisso, se Jesus voltasse para nós hoje, agora, nesse exato momento, você, eu, nós iríamos para a eternidade ou para a condenação? E para ambos os lugares aonde nós formos, eterno. E aonde você quer passar a eternidade? Aonde você quer viver? No céu? Então nasça de novo. Segue a Jesus, ouvindo a sua palavra, guardando a sua palavra, praticando a sua palavra e permanecendo na presença dele. Não importa as circunstâncias, como já foi louvado aqui pelo irmão Paulo, não importa as circunstâncias que você enfrenta, permanece na presença dele, porque eu sei que ele vai te honrar. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Pai querido e Pai amado, diante da tua presença eu te louvo, te adoro e te agradeço, Pai. Pai, é uma palavra de alerta do céu para nós, é uma palavra rema, é uma palavra de reflexão, Pai. Não é uma palavra de muito glória, Senhor, mas é uma palavra que nós precisamos ouvir, e o Senhor está mostrando através da natureza, através de vírus, através de doenças, enfermidades, que o Senhor está voltando. Pai, eu não quero ficar nesta terra, eu não fui chamado, eu não fui colocado, a tua igreja aqui reunido e aquela outra parte que estão nas redes sociais nos acompanhando, nós não fomos colocados nesta terra para sermos lançados no lago de fogo, não, nós fomos colocados nesta terra para um dia nascer para o Senhor, para seguirmos a tua palavra, para obedecer a tua palavra, para praticar a tua palavra e permanecer te adorando, te exaltando, pregando que o Senhor salva, cura e liberta, e pregando que Jesus Cristo é a verdade, o caminho e a vida. O Senhor é o nosso rumo, o Senhor é o nosso norte, e que nós possamos permanecer na tua presença até o fim. E quando chegar o grande dia, eu e juntamente com essa igreja ouviremos a trombeta tocar e seremos arrebatados. Seremos, meu Pai, nós nos encontraremos contigo nos ares, olharemos para a tua face e o Senhor olhará para a tua igreja e dirá: vamos para a nova Jerusalém. Pai, eu não aceito Satanás, meu Pai, abusar, meu Pai, fazer o que não deve com a tua igreja. Eu não aceito Satanás pisotear com a tua igreja, porque a tua palavra nos garante que nada e ninguém, que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Pai, em nome de Jesus, fortalece este homem, fortalece essa mulher, fortalece a tua igreja, fortalece neste processo, dê força, dê graça, dê misericórdia, perdoa, mas nós vamos voltar para Jerusalém.
Nós vamos entrar no céu e passaremos a eternidade diante do Senhor. E eu, juntamente com a tua igreja, quando nós chegarmos no céu, juntamente com os anjos, começaremos a dizer: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. O Senhor é santo. O Senhor voltará para nos buscar. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Guarda a minha vida. Eu repreendo desde já toda retaliação, toda luta, mas se porventura vier, saberei que é permissão do Senhor. Não peço para o Senhor me arrancar, mas peço força para o Senhor. Me ajude, guarde a minha família, guarde todos aqui presentes e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. E eu tenho certeza que a tua palavra foi pregada e haverá, Senhor, a salvação, porque é isso que fomos chamados, para pregar a verdade, porque a verdade, a palavra, ela liberta a pessoa oprimida. Assim, meu Deus, eu oro, e assim eu te agradeço. E a igreja que orou comigo diz: Igreja do Senhor, esta foi a palavra do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. E lembre-se, quer ir para o céu é conquistado por força. Nasça de novo, segue a Jesus e permanece. Aplauda o Senhor em nome de Jesus.